Celebramos neste sábado o Dia Mundial de Combate à Meningite. Mais de 5 milhões de pessoas são afetadas pela doença todos os anos no mundo. E a cada 10 pacientes, um morre e outros 2 ficam com sequelas. Daí a importância da prevenção. Quem vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é a professora de Neurologia da Universidade Federal de Goiás, Thaís Alexandrino Gonçalves Joubert Ribeiro. Bom dia, então, doutora. Obrigado por falar com a gente, para trazer mais informações sobre essa doença aqui no nosso quadro consultório, viu? E agora? Doutora, a senhora me ouve? Bom dia. Bom dia, já está arrumando ainda aí o celular, os equipamentos. Então, tá ok dessa forma, tá bom? Pode manter assim, a gente pode começar a nossa conversa. Tô aqui dando as boas-vindas para a senhora, agradecendo, claro, por aceitar conversar com a gente sobre esse assunto, que é muito sério. Lembrando que a Marina Fernandes tá lá na casa dela, vai participar também, fazendo algumas perguntas para a senhora, tá bom? Lembrando, eu queria começar com a explicação para quem está em casa e ainda não sabe bem ali o que é a meningite e quais são os principais sintomas da doença, doutora. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Parabéns pela divulgação desse assunto. E falando um pouco de meningite, meningite é uma doença que acomete as meninges. O que é a meninge? A meninge é uma membrana que recobre o cérebro e a medula. Então ela serve como se fosse uma proteção. E a meningite é uma inflamação da meninge. Tá, doutora, bom dia para a senhora. Queria que a senhora explicasse para a gente como é que acontece essa doença. Ela é transmitida, a pessoa já nasce, já tem a possibilidade de nascer com essa doença. Explica para a gente um pouquinho aí o início dela. Bom, geralmente as meningites são infecciosas. Então a causa mais comum são os vírus e as bactérias. No caso, principalmente a Neisseria meningitidis e o pneumococcus. Essas duas bactérias, que são as mais comuns, e os vírus, elas são transmitidas via oral, ou seja, através de contato, como se fosse o coronavírus. Então, através de gotículas de saliva, da manipulação de objetos comuns. Então, por exemplo, até a profilaxia que a gente faz para o coronavírus hoje é uma forma de prevenção. Normalmente, é por contato direto que a gente tem a possibilidade de pegar a meningite mais comum. E raramente a criança nasce, o recém-nascido nasce com meningite. Mas, por exemplo, se ela nasceu com uma inflamação, uma infecção ou o tubo neural aberto, como é o caso da meningocele, ele pode ter uma meningite também ao nascer, mas isso é raro. Entendi. E qual é a forma mais severa dessas aí que a senhora mencionou? A mais severa é a meningite por Neisseria meningitidis, que é a mais grave, geralmente é mais comum em crianças e adolescentes. E além de dar sintomas neurológicos, que os mais comuns são dor de cabeça, febre, enjoo, vômito, a criança pode ter também manchas na pele, manchas vermelhas na pele, que mostra que além do acometimento do cérebro, há acometimento também de todo o organismo. O sangue também está bem infectado, então é a forma mais grave. Certo. Doutora, a senhora falou sobre a questão da prevenção, né? Até mesmo da contaminação aí, em relação ao uso de máscara, até a gente já está protegido também, protegendo contra outras doenças várias, não só a meningite. Mas fala pra gente em relação a mais formas de prevenção. Tem a questão da vacina, que é muito importante, né, doutora? Explica pra gente quais os tipos que essa vacina protege, quando que ela deve ser feita e se ela é garantia 100% de que a pessoa, a criança no caso, não vai ser infectada. Bom, a vacina é o método que a gente tem mais comum de prevenção. Ela tem vários tipos de vacina. Um tipo de vacina é coberto pelo Programa Nacional de Imunização, então ele já está no programa. Geralmente a primeira vacina é feita ou com 3 meses ou com 6 meses. E são feitos reforços ao redor da vida. Então por volta dos 2, 3 anos e depois por volta dos 5 anos de idade. Quem nunca vacinou
geralmente tem que vacinar uma dose e depois de 30 dias faz esse reforço. A gente tem vários tipos de vacinas que protegem contra as meningites. A melhor, a mais completa, é uma que a gente chama de tetravalente, ou seja, ela combate vários tipos de agentes, tanto o Staphylococcus, o pneumococos e a Neisseria meningitidis, os dois tipos mais comuns e mais graves, que são o B e o C. Mas essa vacina, ela não está coberta pelo Sistema Nacional de Imunização, mas outras estão. A mais completa não está, mas a gente tem outras que estão cobertas. Doutora, e a gente sempre fala, né, sobre crianças, a respeito de crianças e adolescentes, mas pessoas de qualquer idade pode ficar doente com a meningite? Sim, qualquer pessoa pode estar doente. É mais comum em crianças e adolescentes porque eles estão desenvolvendo o sistema imune. E também é mais comum nos extremos da vida, porque também esses indivíduos têm imunidade mais baixa. Outra classe, outro grupo muito acometido são os pacientes que são imunossuprimidos, ou seja, ou têm alguma doença e usam medicações para imunossupressão, os pacientes com HIV e os pacientes que estão sendo submetidos a algum tratamento para câncer, que são medicações muito fortes, muito pesadas, que também baixam a imunidade. Então, são os grupos mais propensos a ter meningite. Então, a gente tem que cuidar mais desses grupos. Certo. Doutora, esclarecendo só mais um pouquinho em relação à imunização, a pessoa que a criança tomou a vacina, né? Ela fez ali as doses lá recomendadas, ela está completamente protegida contra qualquer tipo de meningite, se ela tomar essa mais completa que a senhora mencionou? Ela geralmente está bem protegida. A questão é a seguinte, às vezes ela é infectada pelo vírus, mas ela não desenvolve a forma grave da doença, certo? Então a proteção é muito boa da vacina, então vale a pena vacinar. Sempre que puder, eu acho que a imunização de todos os tipos ainda é a medida mais eficaz para combate de qualquer doença infecciosa. Então a vacina é o grande instrumento que a gente tem hoje em dia para prevenir qualquer doença. Tá, e como que é feito o tratamento das pessoas que foram infectadas, doutora? Bom, primeiro vai depender do tipo de meningite. Então, o ideal sempre é fazer um exame. O exame mais recomendado é o exame do líquor. O que é isso? A gente faz uma punção e tira o líquido da espinha para examinar e ver o tipo de patógeno. Qual é o tipo de meningite? Baseado nisso, você trata ou com antibióticos, pode usar um corticoide, dependendo da gravidade desse quadro, ou se for uma meningite viral, a gente só faz hidratação e sintomáticos. O que seriam sintomáticos? Medicações para evitar vômito, medicação para melhorar a dor e geralmente repouso. Então, o tratamento consiste, mais ou menos, dura de 7 a 10 dias e sempre, dentro da possibilidade, fazer a prevenção de contágio. Então, sempre os contactantes usarem máscara, sempre lavar as mãos. Então, manter esse paciente que tem meningite isolado. E isso é uma medida também extremamente importante, além do tratamento da doença. Com certeza. Doutora, explica pra gente, lá no comecinho, a senhora falou um pouquinho, né, sobre o que é a meningite, explicou ali qual parte do corpo, né, acometida. Fala pra gente em relação aos sintomas, principalmente aqueles primeiros sintomas aí que servem como sinal de alerta. E o quanto antes a pessoa, né, o paciente procurar ajuda, procurar um profissional aí para fazer o diagnóstico, isso é melhor para o tratamento? Com certeza. Qualquer diagnóstico precoce, quanto mais precoce você tratar, melhor para todas as doenças de uma forma geral. Então, os primeiros sintomas são dor de cabeça, queda do estado geral e febre. E aí o paciente pode ter sintomas neurológicos à medida que a doença vai agravando. Então, quais são eles? Enjoo, vômito. Geralmente o que a gente fala do vômito é aquele vômito em jato. Ou seja, não é o vômito que a pessoa comeu alguma coisa e deu aquela dor na barriga e deu vontade de vomitar. Do nada a pessoa vomita. Outro sintoma muito comum na meningite mais grave é o acometimento de manchas, surgimento de manchas na pele, que mostra uma toxemia, um quadro mais grave. O paciente pode ter também
diminuição da consciência, ou seja, ficar sonolento, até confuso, e nos quadros mais graves também pode chegar a ter convulsões, o que agrava ainda mais o tratamento do quadro. Mas os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça e vômitos. Doutora, a gente pode dizer que a meningite está controlada? Os números estão sob controle aqui no nosso país? Qual a avaliação que a senhora consegue fazer disso no cenário atual? De uma forma geral, todas as doenças infecto-contagiosas, elas diminuíram porque, bem ou mal, está todo mundo em isolamento, mesmo que seja um isolamento parcial, as pessoas estão mais restritas e está tendo sempre esse cuidado com o uso de máscara e lavagem das mãos. Então, de uma forma geral, as gripes, as meningites, as doenças contagiosas, principalmente contagiosas via respiratória e inalatória, elas caíram por causa que a gente está tendo prevenção também contra o coronavírus. Certo, doutora, falando ainda, aproveitando, né, que a gente está falando sobre esse assunto de prevenção, né, a gente tem falado tanto sobre a prevenção, né, contra o coronavírus, e a prevenção ali da meningite é parecida também, né, ou seja, o contágio é feito praticamente da mesma forma, a senhora explicou para a gente. Então, gostaria de aproveitar, né, a presença da senhora que está aí no dia a dia, mesmo lidando com essas doenças, né, para fazer um alerta, então, para o pessoal, realmente, o uso de máscara e isolamento, ele, com certeza, vai fazer diferença aí nessa questão da transmissão, não só da meningite, do coronavírus, mas de outras doenças também, né? Com certeza. Enquanto você não tiver vacinação em massa, por isso que eu falei que a vacina é a forma mais adequada para a gente combater uma doença infecciosa. Não tendo a vacina, é o isolamento. Então, mesmo o paciente diagnosticado com meningite, uma coisa essencial é isolar esse paciente para evitar que ele transmita para mais pessoas. Geralmente, um paciente infectado, ele pode contaminar de 5 a 10 pessoas, dependendo lógico, da duração desse contato e da quantidade de gotículas que ele expele. Então, sempre o isolamento é a coisa mais eficaz depois que a doença está instalada. Doutora, a meningite atua ali, né, e atinge uma área muito sensível do nosso corpo, né? Ela pode ser confundida, os sintomas podem ser confundidos com os sintomas de outras doenças? Sim, com certeza. A gente pode confundir, por exemplo, com uma sinusite. A própria sinusite, se ela for muito intensa, ela pode provocar uma meningite. Então, são sintomas que a gente tem que sempre ficar em alerta. Então, sinusite, uma infecção de ouvido, a otite, que o ouvido é muito próximo também das meninges, ele pode levar a uma meningite. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente essas doenças de vias aéreas superiores que podem simular. Por exemplo, a amidalite, a criança fica com dor para engolir e é muito próximo do pescoço. E um dos sinais muito clássicos da meningite é a rigidez de nuca, é o pescoço ficar duro. Então, por exemplo, a criança que está com meningite, com amidalite, ela pode ter dificuldade de mover o pescoço e isso simular parecer que é uma meningite. Então, muitas vezes nas crianças, a gente ficou na dúvida, não achou nenhum foco, às vezes você tem que fazer a punção lombar até para afastar um quadro mais grave e fazer um diagnóstico diferencial. Doutora, fala pra gente um pouquinho sobre as possíveis complicações que podem existir aí com a meningite. Pode até deixar sequelas aí pra pessoa, para esse paciente? Sim, porque a meninge é a membrana que recobre o cérebro. Se essa meningite for muito intensa, essa infecção pode acometer o cérebro também. E acometendo o cérebro, ela pode dar o que a gente chama de uma encefalite, uma lesão do parênquima cerebral. E aí dá convulsão e dependendo da área acometida, o paciente pode ter perda de força, alteração da cognição, ou seja, um quadro de demência. E se o acometimento for muito extenso, ele ficar com sequelas para o resto da vida. Não é o comum, mas pode dar. Outra coisa muito comum, se essa meningite for muito intensa também, o paciente pode, depois disso, desenvolver um quadro chamado hidrocefalia, que é o acúmulo de líquor, o acúmulo de água no cérebro. E aí o paciente, às vezes, precisa até de uma cirurgia para corrigir, para correção dessa hidrocefalia. Então,
Então, tudo depende da gravidade. Por isso que o tratamento precoce, a partir do momento que você teve uma meningite, tem um diagnóstico, é importante instituir o tratamento o mais rapidamente possível. Uhum. E a gente percebe ali, né, a dúvida das pessoas quando a gente fala sobre meningite, na questão do tratamento, então. Não há uma cirurgia específica para o tratamento ou a cura da meningite, né? Só para alguma possível sequela que possa ficar da doença, né? Isso. O tratamento é feito mesmo com medicamentos ali. O tratamento da meningite é um tratamento clínico, com medicações. É o tratamento de escolha, é o tratamento. Só se faz cirurgia se houver complicações. Vamos dizer, menos que 10% dos pacientes com meningite, quando bem tratados, tem alguma complicação. Então, a minoria dos pacientes vão precisar de algum tratamento cirúrgico. Então, o tratamento é clínico, com medicação. Então, assim como o coronavírus, por exemplo, há casos em que a pessoa com meningite passa pela doença ali de forma assintomática ou não? Todo mundo que pega meningite, em algum momento, tem algum tipo de sintoma? Não, todo mundo que pega a meningite, a maioria tem algum sintoma. Vamos dizer, dependendo do agente causador, a meningite é mais branda ou a meningite mais leve. Por exemplo, a meningite viral, pode o paciente ter só sintomas de febre, dor de cabeça, às vezes uma sonolência, mas às vezes até passar desapercebido, se essa carga viral for baixa. Mas a meningite por Neisseria, que é a mais grave, geralmente o paciente precisa de internação. As meningites bacterianas, que são as mais graves, ele só vai melhorar se usar antibiótico. A viral, não. A viral ele pode melhorar espontaneamente, até porque a gente não tem nenhum tratamento específico para vírus. Atualmente tem essas drogas novas que tratam vírus, mas não é a regra geral. Certo. Doutora, tem uma telespectadora aqui, a Nair Vasconcelos, ela mandou uma pergunta pra gente, dizendo que tem um sobrinho de 5 anos e que ela tem se preocupado com ele. Ela pergunta se a alteração nas fezes pode ter alguma coisa a ver com meningite. Ela diz que as fezes sempre clarinhas demais. Tem alguma questão, influência da meningite? Não. Não, geralmente não. Mas como a meningite pode começar com um quadro com sintomas inespecíficos, a diarreia pode ser um sintoma que aparece no começo do quadro, que eu falei que dá náusea, dá enjoo e vômito. E eventualmente pode ter diarreia, mas não é o principal sintoma. Tá certo, doutora. Marina, tem mais alguma dúvida? Gostaria de esclarecer mais alguma coisa? Foi ótima entrevista, acho que super esclarecedora. Todas as dúvidas que tínhamos aqui, nós já esclarecemos com a doutora. Eu também acho. E olha, doutora, quero te agradecer então, doutora Thaisa, obrigado pelo seu tempo, por se dispor a vir aqui esclarecer tantas dúvidas, né, a respeito da meningite. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez eu falo que a gente tem que tomar cuidado, a prevenção é melhor. Então, prevenção na questão dos cuidados e na prevenção na questão da vacinação, sempre que possível, é uma ótima opção de tratamento. Fica então o alerta. Obrigado, até uma próxima oportunidade.